meu nome é Andréia, sou biomédica. Sejam bem-vindos ao workshop em microbiologia. Hoje falarei um pouco com vocês sobre a microbiota intestinal e a sua relação com a obesidade e a resistência à insulina. Bom, nos últimos anos, essas doenças chamadas de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, dislipidemia, doenças cardiovasculares, obesidade, elas têm sido consideradas um problema de saúde pública, tanto no Brasil como em todo o mundo, devido à grande mortalidade relacionada a essas doenças. E vários estudos vêm tentando descobrir alguns fatores que podem ou proteger ou contribuir para o aparecimento dessas doenças. E estudos recentes indicam que a microbiota pode participar desse processo de inflamação que ocorre tanto na obesidade como na resistência à insulina. Na verdade, um leva ao outro. Depois eu vou explicar para vocês certinho como que acontece. Mas primeiro, vamos entender alguns conceitos. Então, primeiro, o que é a microbiota? A microbiota é um conjunto, uma variedade de micro-organismos, principalmente bactérias anaeróbias, que ficam no intestino logo após o nascimento. Então, vários fatores vão influenciar a composição da microbiota. O tipo de parto é uma delas. No parto normal, a criança, ao passar pelo canal vaginal, ela já tem contato com a microbiota da sua mãe e aí começa a sua formação. Essa formação ela vai demorar um tempo, ela vai ser concluída por volta dos 2 anos, mas durante a vida dessa pessoa, ela pode mudar a composição da sua microbiota por vários fatores, como genética, fatores ambientais, alimentação, e tudo isso vai influenciar tanto na digestão como em outras funções desse intestino. Durante muito tempo, achava-se que o intestino delgado, ele só funcionava, o intestino tanto delgado quanto o intestino grosso, ele só funcionava como um caminho ali para passar esse alimento. Mas hoje, e há uns anos atrás, já se começou a estudar e vem se descobrindo várias funções do intestino, tanto funções musculares, como funções na absorção, como produção de hormônios, e também a microbiota, que é muito importante em várias funções do organismo humano. Então, essas bactérias vão colonizar o intestino do hospedeiro humano, e as principais funções dessas bactérias são contribuir na absorção de nutrientes e na defesa contra patógenos. Indivíduos adultos podem sofrer uma mudança na formação dessa microbiota, principalmente devido ao meio ambiente e também a estados patológicos. Isso pode levar a uma série de consequências, como, por exemplo, a perda do paladar, olfato, variação na ingestão alimentar e várias outras coisas que podem contribuir ou proteger contra o aparecimento dessas doenças. A relação entre a microbiota e o seu hospedeiro humano é uma relação chamada de simbiose, que é quando acontece uma associação entre seres vivos, onde ocorre uma troca de vantagens. Um executa funções importantes para a sobrevivência do outro, e isso ocorre em conjunto. Quando ocorre um desequilíbrio na formação dessa microbiota, leva a um quadro chamado de disbiose, que é um desequilíbrio causado por fatores que refletem na modificação dessa microbiota. Então ocorre uma diminuição de alguns filos de bactéria, e esse desequilíbrio pode levar à perda de efeitos imunes normais, reguladores da mucosa do intestino, sendo associada ao número de doenças inflamatórias e imunomediadas. Essa disbiose tem sido relatada na literatura como um fator que pode influenciar ao processo de obesidade e distúrbios metabólicos, e com isso contribuir para a resistência à insulina. Mas como funciona essa ligação entre o diabetes e a obesidade? O acúmulo excessivo de gordura corporal é responsável pelo aumento da produção de insulina pelo pâncreas. A insulina é um hormônio que auxilia a entrada de glicose nas células, promovendo, portanto, a redução dos níveis de glicose do sangue.
Quando temos uma produção acima do normal deste hormônio de forma constante, que é o que acontece na obesidade, a capacidade funcional do pâncreas excede, ou seja, a obesidade faz com que o pâncreas trabalhe mais, podendo levar à resistência à ação da insulina. A resistência à insulina significa que, apesar da produção aumentada de insulina, ela não consegue cumprir sua função como deveria e pode levar ao desenvolvimento do diabetes. Além disso, a obesidade também está relacionada a um quadro inflamatório crônico que contribui para piorar ainda mais a resistência à insulina. Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje estima-se que mais de 300 milhões de pessoas possuem diabetes em todo o mundo, e essa taxa aumentou 61% nos últimos 10 anos no Brasil. O diabetes e suas complicações constituem as principais causas de mortalidade precoce na maioria dos países, sendo de extrema importância entender o papel de diferentes fatores determinantes da obesidade e da resistência à insulina. Bom, então esse aumento do tecido adiposo leva a distúrbios metabólicos que irão contribuir para a resistência à insulina. Isso tudo é mediado por citocinas inflamatórias. Essas citocinas elas são produzidas pelo tecido adiposo e por monócitos que se encontram ali infiltrados no tecido. São especialmente IL-6, IL-2, interferon gama e TNF-alfa. Essas citocinas inflamatórias, elas são responsáveis por essa reação inflamatória no tecido e consequente resistência à insulina e o aparecimento de outras doenças crônicas não transmissíveis, como a aterosclerose, dislipidemia e doenças cardiovasculares. Estudos demonstram que indivíduos que apresentam uma dieta saudável possuem uma composição de microbiota diferente de indivíduos que possuem uma dieta rica em gorduras. Então, acontece um aumento na proliferação de certos tipos de bactérias e isso leva a gente a acreditar que essas bactérias elas podem contribuir para esse processo inflamatório, esse aumento de peso e o aparecimento dessas doenças secundárias. Dessa forma, as pesquisas recentes elas tentam explicar os mecanismos pelo qual isso acontece. Isso tudo é muito novo, tá, gente? Isso está em fase de pesquisa, ainda é muito difícil você conseguir ver isso com clareza. E também as pesquisas elas trabalham com linhas diferentes, mas a gente tem que entender que isso ocorre no nosso organismo de uma forma geral, isso ocorre em conjunto. Então agora eu vou explicar para vocês os mecanismos que têm sido propostos para tentar explicar essa ação da microbiota nesse processo inflamatório. Bom, o primeiro mecanismo proposto é que a microbiota ela atua suprimindo a ação de uma enzima. Essa enzima ela é conhecida pela sigla FIAF. E agora nós vamos começar a falar de um monte de enzima com nome maluco, mas não se assustem, que no final a gente vai entender tudo, tá bom? Então, essa FIAF, ela atua inibindo a ação da LPL. E o que a LPL faz? Ela atua hidrolisando moléculas de triglicérides, de lipoproteínas, atuando então com processos metabólicos que irão contribuir para a absorção de ácidos graxos que serão formadas reservas de gordura no nosso organismo. De uma forma equilibrada, isso é bom, porque nós precisamos dessas reservas de lipídios. Mas a ação da microbiota suprimindo o inibidor da LPL pode gerar um desequilíbrio e aumentar a absorção desses ácidos graxos e triglicéridos, aumentando então o tecido adiposo e consequentemente o processo inflamatório, como vimos anteriormente. O segundo mecanismo proposto é que a microbiota, quando ocorre essa disbiose, ela atua na inibição de uma enzima, conhecida como AMPQ. Essa enzima, ela atua no metabolismo energético celular e ela possui um papel importante no metabolismo de ácidos graxos, glicose e também na regulação do apetite. Então, a inibição dessa enzima pode aumentar a adiposidade corporal e contribuir para a resistência à insulina. Outro mecanismo proposto é a ação que a microbiota pode exercer sobre o eixo cérebro-intestinal. Isso é, ações do sistema nervoso central que podem influenciar na alimentação, na regulação do apetite e da saciedade e também ações que a microbiota pode exercer sobre o sistema nervoso do intestino. Esse sistema nervoso entérico ele é formado por dois plexos. O plexo mioentérico, que localiza-se na camada muscular e é responsável principalmente por controlar a motilidade do intestino,
e o plexo submucoso, que localiza-se na camada submucosa e é responsável por controlar o fluxo sanguíneo local e a produção de hormônios. Dessa forma, o intestino ele controla várias funções, principalmente da absorção. E a ação da microbiota no sistema nervoso entérico pode levar a várias consequências, como a diminuição da motilidade. Com a diminuição da motilidade, aumenta a absorção de nutrientes que estão ali naquele lúmen intestinal. Com isso, aumenta a absorção de ácidos graxos e o aumento da lipogênese no fígado, aumentando então as reservas de gordura e a adiposidade corporal. Outro mecanismo proposto é o aumento na concentração sanguínea das LPS. As LPS são endotoxinas produzidas principalmente por bactérias gram-negativas e a microbiota possui uma grande reserva de LPS. Essa desbiose pode causar um aumento na concentração dessas enzimas e levar à diferenciação em receptores. E esses receptores eles são muito importantes em resposta inflamatória, aumentando então a produção de citocinas pró-inflamatórias e aumentando a inflamação local e a resistência à insulina. Então, um fator principal para modular essa microbiota, de acordo com várias evidências, é a dieta. E a dieta ocidental, que é uma dieta hiperlipídica, com uma alta concentração de gordura, pode interferir em funções importantes do nosso intestino, interferindo também na integridade na mucosa e na permeabilidade. Muito tem se estudado na busca de alimentos que podem contribuir de uma forma positiva para a microbiota, aumentando a concentração de bactérias que podem levar a benefícios na saúde do hospedeiro. E alimentos chamados de... E alguns desses alimentos foram classificados como prebióticos e probióticos. Os pré-bióticos são ingredientes alimentares que, após a sua fermentação, promovem mudanças na composição ou na atividade das bactérias, conferindo benefício à saúde do hospedeiro. Já os probióticos são micro-organismos viáveis que conferem benefícios à saúde quando administrados em doses suficientes. As bactérias que têm sido administradas frequentemente como probióticos são os lactobacilos e as bifidobactérias. Desta forma, esses alimentos, quando incluídos na dieta, podem trazer benefícios. Este esquema mostra de forma bem ilustrativa os mecanismos envolvidos na relação entre a microbiota intestinal e as doenças metabólicas, em especial a supressão da FIAF, a inibição da AMPQ, estímulos aos receptores e a translocação da LPS. Estes mecanismos favorecem a deposição de ácidos graxos, aumentam a adiposidade corporal e estimulam citocinas inflamatórias, induzindo a resistência à insulina e deteriorando o perfil cardiometabólico. A microbiota ganhou a atenção da comunidade científica devido ao envolvimento nesses vários processos inflamatórios. E esses estudos em andamento que visam entender a relação da microbiota e da dieta com essas várias funções do nosso organismo pode ajudar na prevenção dessas doenças crônicas que acometem milhões de pessoas em todo o mundo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Vou deixar o meu contato aqui, me acompanhem nas redes sociais e até uma próxima.